Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, meninas. Hoje, a palavra que o Senhor direcionou para vocês está muito importante, muito forte mesmo. Como passar pelo deserto e vencer os nossos limites. Oh, meu Deus, que palavra! Presta atenção. Êxodo capítulo 3. Iremos falar que Deus fala com Moisés no meio das sarças ardentes. Meu Deus, bem no deserto. Ouve isso, meninas. Quero te pedir que você já tire tudo aquilo que estiver tirando a sua atenção, tudo aquilo que estiver impedindo você de entender essa palavra. Vá para o teu quarto, vá para o teu cantinho de oração, para você fazer o teu devocional lá, juntinho com o Espírito Santo de Deus. Desligue a TV e foque nessa palavra, amém? Assista esse vídeo até o final, porque é no final que nós temos a revelação dessa palavra, onde nós iremos falar sobre o deserto. Vamos ler o capítulo inteiro de Êxodo 3 e no finalzinho a gente tem a revelação da palavra, amém? Não se esqueça também, querida, de se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, ativar as notificações, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e aqui embaixo, olha, comenta o máximo que você puder, tá bom? Pelo menos uns 3 comentários daquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração, daquilo que o Espírito Santo tocou ao teu coração dentro dessa palavra, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, nossa leitura? Êxodo capítulo 3 fala assim: apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus em Horebe é o nome do lugar, Horebe. Apareceu-lhes um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele estava indo a ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha, meu Deus do céu. Deus é aquele que te chama pelo nome, querida. Ouve isso. Ele chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés. Eu vou repetir. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar ao qual você pisa é terra santa. Olha o que Deus disse. O lugar aonde você pisa agora é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus, o teu pai. Olha o que Deus disse. Eu sou o Deus, o teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, o povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos Herteus, dos amorreus, dos ferzeus, dos heveus e dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse a Moisés, a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Eu vou repetir. Ele disse: quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Deus lhes respondeu: eu serei contigo. O que foi que Deus respondeu? Eu serei
contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier ao filho de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome, o nome desse Deus? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou e me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus do vosso pai, os Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos te digo que, visitando e visto que vos tem sido feito no Egito, portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra de Cananeu, e Eteu, e Amorreu, e Ferzeu, e Eveu, e Jabuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás como anciões de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixarás ir. Eu darei mercê a este povo ao olhar dos egípcios. A quando sairdes, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, e as quais poreis sobre vós os filhos e sobre vossos filhos, e despojareis os egípcios. Meu Deus, que palavra forte, não é? Olha como que Deus ele trata. Olha como Deus trata. Presta muita atenção a partir daqui, querido, e se você puder, até escreve aquilo que Deus está falando para você. Ouvi isso, Moisés, ele estava com 80 anos de idade, quando ele foi chamado por Deus para ser um libertador. Ele passaria os seus últimos 40 anos no deserto, com a família que havia construído. Deus ele estava forjando o seu caráter durante esse período, preparando a plenitude do tempo para o envio de Moisés, a sua grande libertação. Olha isso, Deus estava preparando Moisés. Presta muita atenção, Deus está preparando você no deserto. Deus está preparando você no deserto. Deus quer que você vença os seus limites. Deus quer que você vença as tuas preocupações, as dores do passado. E Ele está te preparando, por isso que Ele te colocou no deserto. Continuando. Moisés sabia, querido, que tinha um chamado de Deus desde a época do Egito. Mas ele imaginava que ele exerceria apenas o seu papel de líder, como uma espécie de juiz ou como uma espécie de general em batalha. Eu quero dizer para você, Moisés já sabia que ele tinha um chamado, só não sabia qual era. E você sabe qual é o teu chamado? Você já orou e perguntou a Deus qual é o teu chamado? Você já tem o teu chamado no teu coração? Se você tem, coloca aqui embaixo. Qual é o chamado que você tem
para a tua vida espiritual. Mas Deus, queridas, não precisava desse tipo de líder, porque a salvação dos hebreus viria pela graça, viria pela ação de Deus. Deus, ele queria um líder espiritual fiel, e por isso no deserto ele ensina Moisés a depender dele e o transforma em um homem manso que guiará o povo do Egito para a terra que emana leite e mel. Agora você entende de que Deus, ele está te forjando porque ele precisa que o teu caráter seja trabalhado. Ele precisa que o teu caráter seja trabalhado, que você seja uma mulher fiel, que você seja uma mulher mansa, tranquila. Então Deus, ele está preparando você. Então, queridas, Moisés, ele trocará a espada do soldado pelo cajado do pastor, um instrumento de milagres e não de uso pela força ou pela técnica humana. Você entende que você precisa abandonar a força dos teus braços e começar a trocar a força do teu braço por milagres sobrenaturais de Deus? Você precisa orar mais por essa situação em que você tem vivido e parar de desfalecer, porque muitos não conseguem alcançar a bênção porque se desfalece muito rápido. Vocês precisam entender de que há um tempo predeterminado para todas as coisas. Então, queridas, pois é este tipo de homem, esse tipo de mulher que Deus precisa para sua obra de libertação do mundo, da escravidão imposta pelo diabo, da escravidão imposta pelo pecado. Deus precisa de homens e mulheres valentes, que não tenham medo de avançar, que não tenham medo também, acima de tudo, de ser moldados, de ser transformados, de ser trabalhado o caráter. Deus precisa de homens e mulheres que não tenham medo do deserto, que não tenham medo do frio, que não tenham medo do passado. Pessoas que se abrem para a cura interior, que se abrem para ser moldados e transformados pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer mais para vocês que no deserto, nós somos forjados por Deus, como Elias, como João Batista. Aprende a vencer os limites da carne, a viver no Espírito. Nós aprendemos a viver no Espírito. Nós aprendemos a viver, a depender incondicionalmente do Senhor, do seu poder, do seu milagre. No deserto, amadas, o homem e a mulher aprendem o caminho para o monte de Deus. É nesse deserto em que você está passando que Deus está te mostrando o caminho para o monte, o caminho para o local do teu milagre, o local aonde você irá orar e Deus irá te ouvir. Você entende isso? Quando Deus, ele tem um plano na sua vida, ainda que o inferno todo se levante contra você, você não será tocado. 40 anos se passam e o tempo certo, Deus se apresenta a Moisés no tempo certo, para junto começarem a jornada de milagres, de poder mais incrível da história da humanidade, até a construção da Igreja de Cristo. Mantenha-se, minha amada, firme no deserto. Aprenda a depender de Deus e esteja sensíveis aos sinais, esteja sensível ao seu chamado. A sarça, ela está ardendo e não se consome. O poder de Deus está se manifestando em você e ele não irá se consumir. Se interesse em saber de onde vem este poder. Encontre o milagre do Senhor que está acontecendo bem diante dos teus olhos. Ouça a voz que chama, a voz que clama e envia para operar os mesmos sinais e poderes e maravilhas para a libertação de um povo do mundo, a libertação de um povo oprimido. Deus, ele quer te enviar para essa libertação de um povo que está cativo, que está oprimido no pecado. No fogo, amada, do Espírito Santo, esta voz de Deus, esta poderosa manifestação aqui, restrita a Moisés, ela está agora aberta a todos nós. Esse fogo purificador, que purifica, que nos purifica, nos enche de unção, nos enche de poder,
para realizar a obra de Deus. E essa mesma manifestação, ela é quem consome as ações do diabo. Este fogo da presença de Deus é tudo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado. Dele virão os dons, dele virá o poder para o cumprimento desse envio. Nós temos que confiar na palavra de Deus. E quando Moisés, ele diz, eis-me aqui, ouve isso. Quando você disser, eis-me aqui, Senhor. Esta disposição inicial de Moisés logo esmorecerá. E ele, tomando conhecimento das dificuldades do seu envio, logo ele vai buscar desculpas em suas próprias deformidades para não cumprir a ordem de Deus. Assim como nós, muitos de nós buscamos as desculpas dentro das nossas limitações, das nossas deformidades, para não cumprir a ordem de Deus. Eu quero falar para vocês, amada, não desagrade o Senhor. Tenha o seu chamado como algo mais importante do que a sua própria vida. E não tenha limites para Deus. Não há uma grande obra separada para você que lhes trará a libertação e os milagres de Deus para a sua vida e a sua família em todos os povos. Deus, ele é com você. E quando ele falou para você, tire a sandália dos seus pés, porque o local que você pisa é santo. A primeira frase que Moisés ouviu de Deus, que daqui para frente, após o seu encontro com o Senhor, quem é que dita as regras? É o próprio Deus. Quem estabelece o que é certo ou errado? É o próprio Deus. As sandálias também, queridas, elas podem representar o andar do velho homem, da velha mulher, os seus caminhos de pecado, suas deformidades, os quais não encontraram no monte de Deus. Mas você, mulher e homem, deve deixar para trás tudo que lembra o velho homem. Deve deixar para trás tudo que te lembra a velha mulher. E andar, queridas, em um novo tempo de total santificação pelo fogo do Espírito Santo consumador de Deus. Nós precisamos andar em novidade de vida. Andar não dentro das nossas limitações, mas andar conforme a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, ele é um Deus das promessas que estão sobre a tua vida, que não se esquece jamais da sua palavra. Ele vai cumprir da melhor maneira, no tempo apropriado. Ele ainda é o Deus que usa você para cumprir as suas promessas na vida de todo o povo que espera nele. Quando Moisés escondeu o rosto, presta atenção aqui, nós não precisamos mais temer ao olhar a face de Deus. Sabe por quê? Porque ele mesmo se revelou a todos nós. Como? Através da face de Jesus Cristo. Olhar para Jesus não traz morte, amadas. Olhar para Jesus, pelo contrário, traz vida, vida eterna. E todos nós somos convidados a olhar para ele na cruz e viver a eternidade. Quem vê Jesus, vê o Pai, porque ambos são uma só pessoa. Preste atenção, o homem escravizado no Egito, a mulher escravizada no Egito. Ou seja, uma pessoa no pecado, no mundo dos seus pecados, dominados por Satanás, não pode subir até o trono da santidade de Deus. Mas o Senhor, por seu amor, ele desce para livrar aquele que está em sofrimento. Deus, ele está dizendo para você que ele está descendo para te livrar do sofrimento. Quem o busca, clamando por livramento. Você tem buscado a Deus clamando por livramento? Ele está te dizendo que ele está descendo para te ajudar. É a maravilhosa graça de Deus, o sentimento divino que nos traz a salvação.
É o impossível de Deus que nós iremos alcançar. Mas não pelas nossas próprias forças, mas sim pela vontade de Deus. E ouça isso. Moisés, ele estava certo em se espantar com aquela missão. Sabe por quê? Com o envio. Porque ele realmente não era ninguém. Como ele mesmo falou, eu não sou ninguém para que o Senhor me envie. Ele não era ninguém. Agora entenda que o diferencial que o fará uma pessoa bem-sucedida não é ele, mas sim a presença de Deus e o poder de Deus em sua vida. Eu serei contigo, como fala lá no versículo 12. É a resposta de Deus para todos aqueles que julgam incapazes ou pequenos para a grande obra para o qual está sendo enviado. Eu quero dizer para você, tenha fé, disponha-se, obedeça a Deus, porque essa é a parte que lhe cabe. A realização, ela vem do Senhor. Creia que a obra é de Deus, a obra não é sua. E Ele mesmo vai capacitar você. Ele mesmo encherá você de dons e de poder espiritual. E Ele vai suprir a sua vida com todos os milagres necessários para que você vença o impossível e para que você vença o maligno. Moisés, ele continua levantando objeções na sua carne para não cumprir o chamado. E assim ele ia até Êxodo 4:17. Note que para cada obstáculo que Moisés apresenta, Deus responde com uma promessa. Oh, meu Deus! Para cada obstáculo que você levanta, Deus te responde com uma promessa. Para cada dúvida que você tem, uma resposta de certeza Deus te dá. Não perca tempo com desculpas, amadas. Não se apegue às suas deformidades. Não sinta pena de você mesma. Há um povo numeroso, como a areia do mar, escravizado no Egito, esperando pela sua palavra de libertação, clamando pela manifestação do poder de Deus que está sobre a tua vida. Pegue logo o bordão de pastor, a vara do pastor. Pegue logo esse bordão do pastor e vá levar a salvação e operar os sinais de que o mundo está precisando. Vá através de Jesus Cristo. Mesmo diante de um Moisés ainda vacilante, mesmo diante de você, sendo uma pessoa que tem vacilado diante de Deus, Deus não cobre as dificuldades do cumprimento do envio. Deus não cobre as oposições espirituais que o diabo irá trazer para você. Através de Faraó, levantará contra Moisés um povo. E o povo, o Senhor nunca mente. O Senhor, ele nunca omite. Jesus não falou sobre as dificuldades que nós teríamos dentro do envio. Mas o Senhor garante a vitória dos seus enviados e o cumprimento da sua palavra de libertação. Pois as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Oh, meu Deus, e essa foi a palavra de Êxodo capítulo 3. Que maravilha, não é? Deus tem algo para você. Continua firme no deserto, esperando em Deus, fazendo a obra do Senhor, buscando em Deus a salvação, buscando em Deus o direcionamento para o povo. E eu tenho certeza que Deus, Ele é com você por onde quer que você vá. Amém? Não esquece de comentar aqui embaixo tudo aquilo que o Espírito Santo falou com você. Te amo em Jesus. Um beijo da pastora e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.